E aí, pessoal, meu nome é Caio, como ele falou. Eu dei alguns FUJs, eu faço mecatrônica aqui, estou no terceiro ano. Fiz Física 4 ano passado. Eu dei alguns FUJs, talvez alguns de vocês já tenham me visto por aqui. Eu dei o FUJA de Física 2, eu dei o FUJA de Física 3, estou dando o FUJA de Mecânica 1 agora. E vou dar o aulão de Física 4. Bom, a ideia, como o Paulo falou, é bastante parecida com o FUJA do Nabo, só que tem uma certa diferença na dinâmica. Em primeiro lugar, apresentando aqui para vocês o mapa da prova. O que é isso? São basicamente os assuntos que vão cair na prova, que caíram em todas as últimas provas de Física 4. Então, são duas grandes partes nessa prova, né? Começando com relatividade. Na P1 caiu cinemática, relativística. O que vai cair agora é dinâmica. Especialmente saber fazer questões que envolvam energia e momento relativístico. E também uma questão de efeito Doppler, muito provavelmente também vai cair. A segunda grande parte da prova é a parte de introdução à mecânica quântica. Não vai cair nada de Schrödinger, esse tipo de coisa, isso fica para P3. Isso é meio que a evolução histórica da física até chegar na matéria da P3. Então, são alguns tópicos selecionados que caem na prova de física moderna. Começando, então, com radiação de corpo negro, depois efeito fotoelétrico, efeito Compton e, por último, átomo de Bohr. Bom, a primeira coisa que é importante perceber é que vocês já devem estar acostumados com o fato da gente estar nesse E3, então houve mudanças, né, principalmente nas físicas. Então, tem que tomar cuidado na hora de for procurar a questão antiga, que a matéria da P2 não é exatamente a mesma de 2014 para antes. Então, a matéria da P2 é exatamente igual a de 2015, só que é diferente em relação aos outros anos. Essa parte aqui caía na P3 de Física 2, então só vou deixar indicado aqui, para quando vocês forem estudar. Cai na P3 de Física 2 de 2013 para baixo, então geralmente são as duas últimas questões da prova que envolvem dinâmica relativística. Isso aqui, os dois primeiros tópicos sempre caíram na P2 de Física 4. E os dois últimos alternavam entre P2 e P3 de Física 4. Então, na hora de que for procurar prova antiga, seja no Polyshare, seja no Responde Aí, tenta dar uma olhada na P3 de Física 2 para achar essas questões, para achar essas, P2 de Física 4, P2 e P3 de Física 4. Bom, então, dito tudo isso, o que a gente precisa saber? A gente vai começar, de fato, o aulão. E o que vai acontecer aqui é, basicamente, uma breve introdução à teoria, saber o mínimo que a gente precisa para resolver questões. E eu vou tentar fazer a questão passo a passo para mostrar como resolver questões, quais são as dicas, enfim, possíveis coisas que podem acontecer em questões clássicas da prova. Então, vamos começar com o primeiro tema, que é energia e momento relativístico. A introdução teórica aqui, o que a gente precisa saber, né? Para começar, o momento. Bom, evidentemente eu não vou ficar deduzindo fórmula nem nada disso, eu vou dar a fórmula e tentar explicar, enfim, a intuição por trás sempre que possível. Então vamos começar com a expressão do momento. O momento a gente geralmente denota pela letra P. E é bem parecido com a expressão da mecânica clássica, né, na mecânica newtoniana. O momento também depende da massa e da velocidade da partícula. Só que agora aparece uma coisa que é constante na relatividade, que é o fator de Lorentz. Que leva em conta o fato de espaço e tempo não serem mais absolutos. Enfim, é uma constante que aparece desde a cinemática, é um fator que aparece desde a cinemática relativística, que também na dinâmica está presente. E só para relembrar, o fator de Lorentz é uma raiz quadrada, então essa é a expressão para o momento relativístico. A energia é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicado na relatividade. Na verdade, a gente pode distinguir três tipos básicos de energia que a gente precisa saber.
a energia de repouso, a energia total e a energia cinética. Bom, a energia de repouso é a principal novidade aqui da relatividade. O que o Einstein descobriu é que, na verdade, partículas que estão paradas também possuem energia que está relacionada com a massa dessa partícula. Então, não existia esse tipo de energia na mecânica clássica. E aqui a gente vai representar essa energia de repouso por E0. E vai ser a famosa fórmula de Einstein, E0 igual a M0 C ao quadrado. A M0 é a massa de uma partícula em repouso também. E0 é a energia de uma partícula em repouso, ou seja, quando não tem velocidade envolvida. O nome é bem significativo. A segunda modalidade é energia total. São todas as possíveis formas de energia que uma partícula pode ter. E, bom, ela é bem parecida com a energia de repouso. E, de novo, a única diferença é que aparece o fator de Lorentz. Aqui tem que tomar só um cuidado que esse M0 continua sendo a mesma massa de repouso e o fato de existir movimento está relacionado, aparece no fator de Lorentz. E por último, a última energia, a última modalidade que a gente tem que distinguir é a energia cinética. E a energia cinética é a energia total menos aquela energia de uma partícula parada. Aí você pega só o fator de fato do movimento que influencia na energia. Ela é representada pela letra K. Então tem essa cara aí. Bom, o que acontece é que as questões que a gente vai ver na prova que envolvem energia e momento geralmente são choques. E o que acontece é que a gente precisa fazer então a conservação de momento e a conservação de energia para descobrir as coisas que estão sendo pedidas. A velocidade depois do choque, a velocidade antes, enfim. Eles vão dar algumas coisas, vão pedir outras e você tem que fazer conservação de energia de momento. O momento sempre se conserva, como na mecânica clássica. Então sempre se conserva. E a energia, no contexto da relatividade, também sempre se conserva, mas o que sempre se conserva é a energia total. Então, por exemplo, na mecânica clássica, em geral, se a gente tivesse um choque inelástico, um choque que tem perda de energia, a gente só poderia fazer a conservação de momento porque o choque dissipou energia de alguma forma, quando duas partículas se juntam, por exemplo. Aqui no caso da relatividade, não. A energia total sempre se conserva, independente do choque ser elástico, inelástico, enfim. Sempre há conservação dessa modalidade de energia. Bom, com isso a gente consegue já resolver uma questão de prova e a maioria das questões, quase que a totalidade das questões de prova que caem sobre choque de partículas relativísticas. Então aqui eu vou resolver a primeira questão aí da folhinha de vocês. Foi a questão 1 da prova do ano passado. Bom, ele falava então que a gente tinha uma partícula com massa de repouso M0, viajando numa velocidade v minúsculo 0,6 v. Então aqui, vou fazer um desenho para ficar mais fácil de entender. E ela vai se colidir com uma partícula idêntica que está em repouso inicialmente. Então tem outra partícula. Se ela é idêntica, ela tem a mesma massa. E ela está parada, então ela não tem velocidade. Então vai acontecer o choque. E o que vai acontecer é que vai resultar... As duas partículas se unem e formam uma partícula maior de massa m0. E velocidade v maiúsculo. Bom, aí ele fala que as respostas têm que ser dadas sempre em termos de C
e m0, sendo c a velocidade da luz. Bom, então aqui isso é o início. E isso aqui é o fim, depois que aconteceu a colisão. Como que a gente resolve essa questão? Basicamente, conservação de energia e de momento. Em geral, eu costumo começar com conservação de momento, então vou fazer isso aqui também. Se ele quer a velocidade, enfim, conservar momento vai fazer com que apareçam velocidades antes e depois, e conservar energia também, porque a velocidade está escondida aqui, apesar de não estar aparecendo explicitamente na equação. Então, se a gente precisa de velocidade, faz sentido que a gente faça a conservação de momento e de energia. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de questão é fazer a conservação de momento. Até aqui tudo bem? Evidentemente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper a hora que for necessário. Beleza? Então, conservação de momento. Conservação de momento significa que o momento inicial, no início, tem que ser igual ao momento no fim. E o que a gente tem que fazer é calcular, então, o momento no início e o momento no fim e ver o que a gente ganha com isso. Bom, no início, a gente vai ter uma partícula com velocidade. Como não existe momento de repouso, a gente só precisa olhar então para essa partícula, a outra está parada, ela não tem momento. E a gente vai escrever simplesmente a expressão para o momento de uma partícula, que é aquela ali. Eu vou chamar o gama, o fator de Lorentz, dessa partícula inicial de gama 1. Então a gente vai ter aqui, a massa dela é m0, então o momento no início é m0, gama 1 m0, V minúsculo. Esse é meu V minúsculo, é meio feio, mas enfim, só para não confundir com o V maiúsculo. E o momento no final, a gente só tem uma partícula de massa m0 maiúsculo, velocidade maiúsculo. Eu vou chamar o fator de Lorentz dela de gama. Então, eu tenho gama m0v. Então, a única coisa que eu fiz foi escrever a expressão do momento no início e no final. Bom, isso aqui a gente já pode escrever em termos de m0 e c, que é o que ele pede, né? Porque a gente sabe que a velocidade inicial, v minúsculo, é 0,6c. Então, colocando... Eu não vou fazer as contas para a gente ganhar tempo, mas colocando v igual a 0,6c aqui, a gente sai que o lado esquerdo da equação vale 3/4. Bom, o que a gente conseguiu aqui fazendo essas contas todas foi uma expressão que relaciona m0v, o v está aqui, o gama, a gente pode interpretar como sendo o v também, porque o que tem lá dentro que importa para nós é o v maiúsculo que a gente precisa descobrir. E do outro lado a gente já tem tudo o que é conhecido. Então a gente tem uma equação, que é essa aqui, para essas duas incógnitas, a gente precisa de outra equação. A outra equação sai justamente fazendo a conservação de energia, certo? Então, depois de fazer a conservação do momento, você faz a conservação da energia. Evidentemente, você poderia fazer o contrário, mas enfim, só estou sugerindo uma metodologia. Então, o passo 2 é conservação de energia. E a mesma coisa, energia no início tem que ser igual a energia no final. Bom, aqui que tem que tomar um cuidado, que energia que a gente coloca aqui.
Porque no início a gente tem duas partículas, uma com velocidade e a outra parada. Se fosse mecânica clássica, a gente ia fazer a conservação de energia cinética, por exemplo, e é só considerar a contribuição da partícula que tem velocidade. No caso, coisas paradas também possuem energia na relatividade, então a gente precisa levar em conta a contribuição da partícula parada. Então no início a gente tem uma partícula em movimento e uma partícula parada. A partícula em movimento a gente coloca sempre a energia total, então a gente vai ter a contribuição do γ1 m0 c ao quadrado, que é a partícula em movimento, certo? A partícula parada também entra na conta porque ela possui energia, então a gente vai ter um m0 c ao quadrado também, porque a massa da partícula parada também é m0. E no final, a gente só tem uma partícula de massa m0 maiúsculo e velocidade v, evidentemente ela também vai entrar na conta, e na forma de energia total, porque ela tem movimento. Então, o γ, né, no caso, depois da colisão estou chamando de γ simplesmente, m0 c ao quadrado. Beleza? Então, quando for fazer a conservação de energia, se tem movimento... Opa, fala. Eu só substituí V igual a 0,6C, aí você, aqui o C corta, isso aqui vai dar um número. Oi? É 1, desculpa. O fator de Lorentz é 1 menos V sobre C ao quadrado raiz disso. Aí, tipo, se você colocar a velocidade ali, você consegue... Isso tudo aqui vira um número, então você consegue simplesmente escrever em termos da massa e da velocidade da luz, que é o que ele pede. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, então aqui, como eu estava falando, se tem movimento, conserva a energia total, se está parada, coloca a energia de repouso. A gente pode simplificar as coisas aqui, corta o C e tal. Se a gente... Eu vou fazer, de novo, para ganhar tempo, vou colocar direto a resposta. A gente tem o γ1 também, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. A gente tem 0,6C e tal. Fazendo essas contas, isso aqui vai dar... Deixa eu ver aqui. Está no meu outra folha. Dá 9/4 de M0. 9/4 de M0 igual a γ M0. Então, essa é a nossa equação 2. Veja que agora eu consegui achar uma das incógnitas aqui, que eu tô essa coisa junta, né? A gente pode substituir a equação 2 na equação 1. Né? A gente achou que γ M0 vale 9/4 de M0. E a gente sai o C por essa equação. Então, colocando 2 na equação 1, a gente vai ficar com 3/4 de M0C igual a 9/4 de M0 vezes a velocidade V, e daqui sai que V é igual a C sobre 3. Que é a resposta da letra A. Bom, agora na verdade a questão acabou, conceito. O que a gente precisa fazer é simplesmente conta com as coisas que a gente já achou no item anterior. Ele pede o M0 no item B, né? A gente achou ali que o γ M0, então no item anterior a gente sabe que γ M0 é igual a 9/4 de M0, e a gente sabe que o V é igual a C sobre 3. Se a gente juntar essas duas informações, o que a gente precisa fazer é colocar esse V no γ, né? Então a gente vai conseguir achar, vou explicitar aqui, colocando isso aqui, a gente consegue achar o γ, vai ser o número, porque some a velocidade com o C, vai cortar. E a gente chega à conclusão, fazendo conta, de que o M0 é igual a 3 sobre 2 raiz de 2
Mzinho zero. E veja que de fato não é simplesmente 2 vezes M0. Acontecem efeitos relativísticos que impedem isso. O gama deu 3 sobre 4, você sumou tipo gama mais 1 e deu 9 sobre 4, mais quadrado. 7 sobre 4. Aonde, desculpa? Seu gama deu 3 sobre 4. Daí depois você sumou o gama. Ah tá, aqui é o gama V0 que dá isso. O gama de fato é 5/4. Beleza? Aqui é por causa desse V que tinha aqui, que você faz 0,6 vezes 5/4 dá 3/4. Mas o gama 1 mesmo vale 5/4. Mais alguma dúvida? Beleza. Então achamos o M0, de novo é só substituir e tal, fazer conta basicamente. O conceito ficou na letra A. A letra C pede para calcular a energia cinética da partícula. Então aqui eu vou colocar passo 4. Achar K. Bom, e de novo é só saber a fórmula, né, e fazer conta. A gente sabe que K é E menos E0. E substituindo, a gente já tem o M0 do item B, a gente tem o gama também, que a gente vai ter calculado no item B para achar o próprio M0. Então, fazendo essa conta, a gente chega que o K vai ser igual a 9/4 menos 3 raiz de 2 sobre 2 M0 C ao quadrado. Mas de novo era só fazer conta, o gama você achava com essa informação do item A, você ia achar aqui, o M0 era o que era pedido no item B, e o K é simplesmente tirar o E do E0, você tinha o gama, você tem o M0, você chega nisso. Beleza? Nenhuma dúvida? Então, sabendo isso, você com certeza vai conseguir fazer a questão de choque no contexto da relatividade. Outra coisa de relatividade que cai é o efeito Doppler. Ano passado, né, que foi a primeira vez que teve essa matéria tudo numa prova só, o que aconteceu é que isso era uma questão inteira, então valia 2,5 pontos, e efeito Doppler era um item de uma questão, valia só 1 ponto. De fato, em geral, é aplicação de fórmula, então tem que saber, você vai ter um formulário na prova, é importante lembrar disso, então você vai ter que saber olhar o formulário e conseguir identificar que é uma questão de efeito Doppler, talvez seja as maiores dificuldades. Bom, isso é um carro com uma caixa de som, se vocês não perceberam, porque meu desenho está sensacional. Mas o que acontece é que no efeito Doppler o que a gente observa é uma mudança da frequência que um observador percebe, mudando o estado de movimento da fonte de onda. No caso, aqui eu coloquei uma onda sonora, mas no contexto da relatividade a gente vai estar mais interessado em onda de luz. Então o que acontece é que a fonte vai emitir uma onda com frequência F0, o observador vai observar uma frequência F que em geral é diferente de F0, porque, por exemplo, a fonte tem uma velocidade que faz com que se afaste do observador. Então, o efeito Doppler é basicamente mudança na frequência, seria o que resume o efeito Doppler. Então, vou escrever aqui, só para a gente lembrar.
E como muda essa frequência? Bom, isso depende do movimento relativo entre observador e fonte. Então, existem dois casos básicos na relatividade. É mais fácil do que na parte de ondulatória que a gente vê em Física 2, porque existe uma simetria em relatividade, então a gente só precisa saber como que se comporta o movimento relativo entre observador e fonte. O primeiro caso é se eles têm um movimento de afastamento, o segundo caso eles têm um movimento de aproximação. O que acontece é que a gente tem uma fórmula que relaciona o F com o F0 para cada um desses casos, eu vou escrever aqui. Então, bom, então aqui eu coloquei os dois casos. No caso de ter um afastamento relativo entre fonte e observador, a frequência F que vai ser percebida pelo observador vai ser a frequência original multiplicado por essa raiz com esse fator beta. O fator beta é simplesmente V dividido por C, coloquei aqui embaixo. E se tiver aproximação, o denominador inverte com o numerador, mas a cara é bastante parecida. O que acontece é que, nesse caso, se tem afastamento, 1 menos beta é menor que 1 mais beta, né? Porque a gente está tirando a mesma quantidade de 1. Então, esse número aqui é menor que 1. Isso significa que a frequência observada é menor do que a frequência original. Frequências baixas a gente geralmente associa com vermelho, porque comprimento, a onda, a cor que tem menor frequência. Então o que acontece é que você pode ouvir, pode ser que apareça na prova, um negócio que chama desvio para o vermelho. A ideia é que a frequência que você está observando é menor que a original e como frequências baixas estão associadas ao vermelho, então isso é chamado de desvio para o vermelho. Aqui é o contrário, esse número é maior que esse, então esse número todo é maior que 1. Então isso, a frequência F que o observador percebe é maior que a original. Frequências altas estão associadas com azul e violeta, que são as cores de maior frequência, então a gente chama isso também de desvio para o azul. Você pode ver escrito isso, é isso que ele está querendo dizer. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos fazer uma questão. É a questão 2 da folhinha de vocês. Ela era da prova passada também, como eu falei, era um item da questão da prova passada. Bom, a questão falava que para testar a teoria da relatividade, um farol na Terra envia sinais luminosos a cada 2 segundos para uma nave espacial que se afasta da Terra com velocidade 0,6 c. A espaçonave recebe esses sinais e os retransmite de volta ao farol. Qual o intervalo de tempo entre os sinais recebidos pelo farol? Bom, a princípio, assim, não existe uma coisa que fala, você bate o olho e fala, putz, isso é efeito Doppler, né? Mas o que você pode tentar procurar nesse tipo de questão para ter certeza que é efeito Doppler é alguma coisa que lembre frequência. No caso, ele fala que você vai enviar um sinal a cada 2 segundos. Número de coisas por unidade de tempo é frequência. Então,
a gente saberia que teria que usar as ideias do efeito Doppler para resolver esse tipo de questão já de cara. Porque você podia, no formulário vai ter lá toda aquela história de dilação do tempo e contração do espaço, enfim, todas as fórmulas da P1 também vão estar lá, então isso pode acabar te confundindo, né? Mas você não vai precisar usar isso nessa prova, você vai ter que usar as ideias de efeito Doppler. Então, bom, vamos lá, passo 1. A primeira coisa que a gente precisa para saber a frequência que o observador está recebendo é saber a frequência da própria que a própria fonte está emitindo, né? Então, a primeira coisa seria calcular o F0. O F0 é a frequência da fonte, a gente tem que identificar qual que é a fonte no enunciado. Bom, na verdade tem duas situações aqui, porque o que acontece? A nave está recebendo, no primeiro momento, a Terra envia para a nave, e depois a nave emite de volta para a Terra. Então, na primeira situação, a fonte é a Terra e o observador é que está se afastando. Então tem um movimento relativo de afastamento, mas a nave é o observador e Terra a fonte. No segundo momento, quando a nave retransmite os sinais de volta para a Terra, é a nave que vira a fonte, afinal está saindo de lá os sinais, e o observador se torna a Terra. Então, nesse primeiro momento, para calcular o F0, a gente tem que saber quantos sinais por segundo a Terra está emitindo, certo? Que é justamente a informação que ele dá no enunciado. Então, F0 vai ser número de sinais por segundo. São 2 sinais por segundo, ou seja, meio sinal por segundo. Enfim, você pode pensar. Bom, achado F0, a gente pode calcular a frequência com que a nave está recebendo esses sinais, certo? Nesse primeiro caso, então, a nave é o observador, porque é ela que está recebendo os sinais. E a gente vai calcular, então, uma frequência F1. Então, passo 2. Vai ser achar o F1, que é a frequência do primeiro observador. A frequência vista pelo primeiro observador, que é a nave. E a gente simplesmente tem que usar a fórmula. F1 é igual a F0 raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta. A gente sabe o F0, a gente também sabe o beta, porque ele fala que a velocidade da nave é 0,6 c. Então a gente sabe que beta vale 0,6. E F0 é igual a 0,5. Substituindo aqui, a gente acha o F1 igual a 0,25 Hz. Bom, mas aí você achou simplesmente a frequência que a nave está recebendo nesse primeiro momento. O que ele está perguntando é quanto tempo, qual o intervalo de tempo, ou seja, o período, né, 1 sobre a frequência, das pessoas que estão na Terra recebendo sinal reenviado pela nave. Então o que a gente tem que fazer é olhar essa situação de reenvio como uma nova, em que a nave é a fonte e a Terra é o observador. Não muda nada no caso da relatividade, só muda assim o que é o que, mas a fórmula é a mesma. Então o que a gente vai ter que fazer é calcular um F2, a frequência vista na Terra, devido à emissão de F1 pela nave. Porque o que acontece? A Terra emite F0, a nave recebe F1, ela vai reenviar F1, porque para ela é F1 que está recebendo, e vai chegar a F2 na Terra, que vai ser uma nova mudança devido ao efeito Doppler. Então tem uma composição de efeitos Doppler. Primeiro da Terra para a nave, depois da nave para a Terra de volta. Então a gente precisa fazer a mesma coisa, só que agora com F1.
E tudo continua a mesma coisa, só muda o F0 agora vira o F1, né? Porque a gente está fazendo a composição de efeitos, mas o beta continua sendo 0,6, então, e a fórmula também é a mesma porque continua sendo um movimento de afastamento. Então o F2 vai ser F1 raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta. De novo, beta igual a 0,6, porque a nave tem 0,6C. F1 é igual a 0,25. Então a gente descobre que o F2 é 0,125 Hz. Bom, tendo achado o F2, a gente sabe quantos sinais chegam por segundo na Terra. Ele está perguntando o inverso, ou seja, quanto tempo tem entre dois sinais. Tempo por sinal é o período, né? Tempo entre sinais é o período. E o período, a gente já viu isso várias vezes, é sempre o inverso da frequência, 1 sobre a frequência. Então, a última coisa que a gente tinha que fazer é achar o ΔT entre os sinais, que vai ser o inverso da frequência. E aquilo ali é 0,125, é 1/8, então o ΔT dá 8 segundos. Beleza? A dificuldade desse tipo de questão do efeito Doppler é perceber esse detalhezinho de que primeiro tem um efeito Doppler até chegar na nave, depois tem outro efeito até voltar à Terra, e você tem que sempre levar em consideração tanto a ida quanto a volta. Eventualmente podia ser que a nave, quando recebesse, começasse a voltar, então na volta ia ser aproximação em vez de afastamento, é o tipo de coisa que costuma aparecer também. Então tem que tomar sempre cuidado, que toda vez que se reemite um sinal, você tem que fazer o efeito Doppler com o que você já tinha feito antes, e você tem que ver se continua sendo afastamento, aproximação, para usar a fórmula certa. Beleza? Dúvidas? Nenhum? Bom, vou dar só uma explicada básica no que é um corpo negro e quais são as fórmulas que a gente precisa saber também. Um corpo negro é um objeto teórico que emite toda a radiação. Ele absorve toda a energia que incide sobre ele e também consegue emitir 100% da energia que está dentro dele. Na verdade, isso é um negócio um pouco complicado que não precisa entrar em muito detalhe. Quem tiver a felicidade de fazer termodinâmica e transferência de calor vai ver esse tipo de coisa com mais detalhe. Mas aqui no caso a gente só precisa saber que ele é um objeto teórico que absorve toda a energia que está nele e consegue emitir toda a energia que está nele. As variáveis de interesse nesse tipo de problema, então, é saber como que é a intensidade da radiação que ele emite, né? Se afinal ele consegue absorver tudo e emitir tudo, como que se comporta a intensidade dessa radiação, como que se comporta essa radiação, e qual o comprimento de onda que essa radiação emite, quais são as variáveis de interesse. Na verdade, a gente precisa saber duas leis, basicamente, a lei de Stefan-Boltzmann e a lei de deslocamento de Wien, que falam justamente como se comporta esse tipo de coisa. Então, só para deixar escrito aqui, então, o corpo negro é um corpo que absorve toda a energia que incide sobre ele e também emite, irradia toda a energia que incide sobre ele. Ele é importante no contexto de termodinâmica e transferência de calor porque ele serve justamente para a gente saber como que
objetos trocam calor por radiação, né? Não sei se vocês lembram, mas em algum momento, talvez, no cursinho, todo mundo viu que existem algumas modalidades de troca de calor: convecção, condução e radiação. O corpo negro é o que ajuda a gente a entender o fenômeno da radiação. Aqui, pra gente, como eu falei, a gente precisa saber basicamente duas coisas: a lei de Stefan Boltzmann, o que essa lei fala? A lei fala como que um corpo negro emite, qual a intensidade da radiação que um corpo negro emite. Então, ele diz que a intensidade é uma grandeza física que fala potência por área, ou seja, energia por segundo por unidade de área. Então a gente pode escrever a potência por área do corpo negro. Então a gente vai ter lá uma coisa que é um corpo negro, ele vai ter uma área superficial e ele vai emitir uma certa quantidade de energia por segundo. Se você dividir essa potência que ele emite pela área, você acha a intensidade da radiação emitida pelo corpo negro. E o Stefan e o Boltzmann descobriram que a intensidade da radiação de um corpo negro depende apenas da temperatura em que esse corpo está. E a constante de proporcionalidade é um negócio que chama constante de Stefan Boltzmann. Não precisa saber o valor, vai ser dado na prova também. E em geral você pode usar a aproximação que a constante de Stefan Boltzmann é 6 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. Então, a lei de Stefan Boltzmann nos fala como que um corpo negro emite radiação. Qual a intensidade da radiação emitida? É simplesmente uma constante, a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura a quarta. Outra coisa que a gente precisa saber é a lei do deslocamento de Wien. A lei de deslocamento de Wien nos fala para uma temperatura fixa. Então, para cada temperatura vai ter uma intensidade diferente. Quanto maior a temperatura, maior a intensidade. Mas, experimentalmente, o pessoal via que existia um comprimento de onda preferencial na hora que ele emitia radiação. Radiação é uma onda eletromagnética, né? Pode ser, dependendo da temperatura, pode ser inclusive no comprimento de onda visível, luz visível. Tanto é que uma bola de metal muito quente brilha, justamente porque ela está irradiando. A gente consegue ver luz saindo dela. E o que acontece então é que existe um comprimento de onda preferencial para cada temperatura. E a lei de deslocamento de Wien fala justamente isso. Qual é o comprimento de onda que garante a intensidade máxima emitida? Então, o que acontece é que o Wien descobriu que o comprimento de onda que maximiza a intensidade emitida numa determinada temperatura é da forma de uma constante sobre a temperatura do corpo negro. T aqui é sempre a temperatura do corpo negro, tá? E a última coisa que a gente precisa saber é analisar um gráfico que tem essa seguinte cara. Isso aqui.
Bom, então a gente precisa saber analisar um gráfico como esse. Então, esse gráfico dá a intensidade da radiação em função do comprimento de onda que você está analisando. Então, o que acontece é que a lei de deslocamento de Wien fala que para temperaturas mais baixas, que eu coloquei a temperatura T1 menor do que T2, a gente sabe que esse gráfico tem que ser menor que esse pela lei de Stefan-Boltzmann. Quanto maior a temperatura, maior em geral vai ser a intensidade da radiação. O que acontece então é que para temperaturas maiores, o comprimento de onda máximo, que maximiza a temperatura emitida, vai ficando cada vez mais perto, vai ficando menor, ficando cada vez mais perto de zero, por causa da relação da lei do deslocamento de Wien. É importante saber pegar esse gráfico porque se for dado só o gráfico numa questão, por exemplo, você consegue achar, por exemplo, a temperatura. Se você tiver o lambda máximo, você consegue tirar a temperatura pela lei de deslocamento de Wien, e tendo a temperatura você consegue calcular a intensidade total irradiada pelo corpo negro. Outra informação que talvez numa prova já caiu uma vez, esse gráfico foi dado num negócio quadriculado. Eles pediam para você calcular aproximadamente a intensidade total. Se você integrar essa curva, você consegue a intensidade total. Mas evidentemente você não vai integrar, existem expressões analíticas para essa curva, é a lei de Planck, não precisa nem saber, apesar de provavelmente ter sido dado durante a aula. Mas se for pedido para calcular a intensidade a partir do gráfico diretamente, o que aconteceu só uma vez, você vai ter que contar o número de quadradinhos e ver, enfim, porque o número de quadradinhos vai ser a área embaixo do gráfico, que vai ser integral. Mas é só um comentário. Em geral, o que você precisa saber é, olhando isso, conseguir as informações para usar essas duas leis. Beleza? Alguma dúvida? Vamos fazer a questão então. Em geral, o que vai acontecer eles vão dar a potência à área, você vai achar a temperatura e o comprimento máximo. A questão padrão de corpo negro é realmente só usar as fórmulas, fazer as contas com as fórmulas. Então é a questão 3 da folhinha de vocês. Ela era também do ano passado. Da mesma forma que do efeito Doppler era só um item de uma questão, não era uma questão inteira, então valia um ponto. Bom, então a questão falava aqui, a superfície de uma estrela tem área de 10 elevado a 18 metros quadrados e emite 6 vezes 10 a 26 watts. Então, no enunciado direto, a gente já sabe a área e a potência. 10 e 18 metros quadrados é a área, 6 vezes 10 a 26 watts é a potência. E perguntava, então, qual o comprimento de onda que corresponde ao máximo da distribuição de intensidade da luz emitida por essa estrela. Daí ele fala, para aproximar a radiação da estrela pela de um corpo negro. Então, ele pergunta o lambda máximo, da potência e da área. Para achar o lambda máximo, a gente precisa saber a temperatura em que o corpo está. Para achar a temperatura, a gente consegue achar a temperatura sabendo a potência e a área. Então a gente simplesmente vai aplicar a fórmula. O primeiro passo, então, a gente vai achar a temperatura do corpo negro. Bom, a gente sabe que sigma T a quarta é igual a potência sobre a área, que é a intensidade. Então, o T vai ser a raiz quarta de potência sobre sigma A do enunciado. A potência é 6 vezes 10 a 26 watts. A área é igual a 10 a 18
metros quadrados. Ele deu inclusive no SI, então nem precisa fazer conversão de unidade. E na prova, no formulário, provavelmente vai ter que o sigma vale aquilo que eu coloquei ali. Você pode, não é exatamente 6, é 5,58 e tal, mas você pode aproximar. Inclusive, a potência convenientemente é 6 também, porque vai cortar daí. Então, 6 vezes 10 a menos 8. Colocando tudo isso na fórmula, se você fizer a conta, tem que sair que a temperatura é 10 a quarta Kelvin. Beleza? Bom, a questão está pedindo lambda máximo. Se a gente achou a temperatura justamente para utilizar a lei de Wien, a lei de deslocamento de Wien, e obter a expressão para o lambda máximo, o valor do lambda máximo. Bom, a lei de Wien fala que o lambda máximo é 2,9 vezes 10 a menos 3 sobre t. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente substituir o valor de t que a gente achou no primeiro passo, 10 a quarta, e direto sai o lambda máximo. Bom, e fazendo essas contas, você acha que o lambda máximo vale... Já vou passar para nanômetros. Não precisa deixar a resposta, você acha a resposta em metros, só para ficar mais bonitinho, passei para nanômetros. E essa era a resposta da questão, que era a resposta desejada. Sim, em 2014 a questão foi assim, em 2013 a questão foi assim também. Eu acho que em 2012 foi o ano que, ou 2013 e 2012 inverte, foi o ano que deram esse gráfico. Mas assim, se tem uma questão que dá para garantir ponto é essa aqui, porque você realmente vai acabar jogando só com ele vai dar potência ou área, ou potência e temperatura e vai pedir área, enfim. Ele vai ficar jogando com essas três variáveis e também pedir o lambda máximo, uma vez você tendo calculado a temperatura, você também acha facilmente. A maior dificuldade é se der um gráfico desse, que daí você vai ter que interpretar o gráfico. Mas assim, também não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é só, em geral, achar o lambda máximo. Com o lambda máximo você acha a temperatura, com a temperatura você acha a intensidade total irradiada. É o caminho contrário do que a gente fez. Alguma dúvida? Beleza? Bom, então corpo negro, tá beleza. Eu tinha esquecido, só para saber o nome, esse gráfico aqui é o gráfico de emitância espectral. O nome disso é emitância espectral. Se cair na prova com esse nome bonito, é simplesmente esse gráfico que ele está falando. Posso pagar aqui?
O segundo tema dessa parte é efeito fotoelétrico. Bom, só vou relembrar rapidamente o que é o efeito fotoelétrico, né? E depois a gente vai fazer o exercício. Bom, o efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz, também na mesma época que Einstein estava descobrindo a relatividade, um pouquinho antes e tal. E o que ele percebeu é que para alguns materiais, para alguns metais, aqui é um metal, uma chapinha de metal que você está ligado num circuito. Se você incidisse luz sobre essa plaquinha de metal, você ia perceber que estava passando corrente. Isso aqui é um amperímetro, só para dizer que você está medindo a corrente. Então, o que acontece é que o pessoal não sabia explicar como exatamente isso funcionava, a teoria clássica falhava em explicar o funcionamento do mecanismo por trás desse efeito, e quem explicou isso foi o Einstein também. E o que ele fez foi considerar, então, o fóton como sendo uma partícula de luz de fato, e que um fóton seria responsável por doar a energia necessária para que um elétron conseguisse se desprender do metal, né? Afinal, tem uma energia de ligação, os elétrons de um metal são elétrons livres, mas eles estão atraídos pelo metal, por isso que eles estão ali. Mas se um fóton com uma quantidade de energia suficiente para liberar esse elétron incidisse sobre o material, ele ia conseguir arrancar, cada fóton ia arrancar um elétron, e então, com a passagem de elétrons, você tem corrente, então você ia medir corrente. Então, o que a gente precisa saber aqui é como se comporta um fóton, qual a energia de um fóton, né? E, bom, basicamente isso, na verdade. E entender mais ou menos o mecanismo. O que acontece é que a gente pode imaginar que os elétrons presos estão num poço de energia. Essa ideia de poço de energia é bastante comum a partir daqui em Física 4. Então, isso aqui, a gente está medindo energia, e os elétrons têm uma energia, eles estão num poço de energia devido à ligação com o resto do metal. Então, isso aqui é um elétron. O que acontece? Se você jogar um fóton, né, um fóton geralmente é representado por uma cobrinha assim, que vai ter uma frequência, um comprimento de onda. Se você jogar um fóton nesse elétron e esse fóton não tiver energia suficiente para vencer o poço de energia, não acontece nada, o elétron não sai do metal, então você não ia detectar corrente. Se por outro lado ele tiver pelo menos essa energia ou uma energia maior, o elétron vai ser... Você pode imaginar como se acontecesse um choque, né, entre o fóton e o elétron, e esse elétron então vai ser ejetado do metal, você vai doar a energia que veio do fóton para o elétron, e ele vai sair, se a energia for suficiente, com uma certa velocidade aqui, se possível, né? Então o que acontece é que ele vai sair de um nível baixo de energia, que é a energia de ligação, devido à energia de ligação, e devido ao fóton vai chegar num nível maior de energia, que é fora do metal, e eventualmente com alguma velocidade. Essa energia de ligação, no contexto aqui, recebe o nome de função trabalho. A função trabalho diz justamente o tamanho desse poço, quão ligado está o elétron no metal. Então, a gente representa a função trabalho por φ. E se ele tiver velocidade, se a energia do fóton for suficiente para também fornecer energia, velocidade para o elétron, vai surgir uma energia cinética nesse elétron. Evidentemente, também está envolvida
a energia do fóton. Bom, a ideia é que existe conservação de energia, como sempre, conservação de energia sempre vai estar presente. Então, o que vai acontecer é que a energia cinética, ou seja, o que sobra de energia ao ejetar, ao conseguir pelo menos retirar o elétron do material, ou seja, vencer esse posto de potencial, vai ser toda a energia que ele recebeu, que foi a energia do fóton, menos o posto que ele precisou vencer, que é a função trabalho. Então, a equação do efeito fotoelétrico, a equação fundamental que a gente precisa saber, é que a energia cinética vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. Beleza? Fez sentido isso? Energia cinética é o quão rápido o elétron está saindo. A energia do fóton é aquilo que permite que ele saia em primeiro lugar. E a função trabalho é aquilo que evita que ele saia. Então, é toda a energia que ele recebe, menos a que ele precisa vencer, dá o que sobra, certo? Se o elétron sair sem nenhuma velocidade, evidentemente ele não vai ter energia cinética, o que significa que o fóton forneceu exatamente a quantidade exigida pela função trabalho do metal. Beleza? Outra coisa que a gente precisa saber é como escrever a energia do fóton, relacionar a energia do fóton com o comprimento de onda e a frequência, né? Quem descobriu que dava para fazer isso foi o Planck, quando ele estava tentando deduzir a expressão analítica daquela curva da emitância espectral que a gente acabou de falar. Ele fez um monte de suposições que ele inventou, ele mesmo achou que aquilo nunca iria para frente, mas acabou que ele chutou certo, que seria um bom politécnico. Ele chutou, acertou, felizmente, enfim. O que acontece é que a energia do fóton a gente pode escrever como sendo HF. H é a constante justamente do Planck, que foi quem descobriu isso. Não precisa saber o valor dela, ela é muito pequena, 6 alguma coisa, vezes 10 a menos 34 joules, enfim, mas não precisa saber de fato. E F é a frequência do fóton. Lembra que da ondulatória velocidade é igual a lambda F, né? Vou colocar como observação aqui. A velocidade da luz, no caso, é igual ao comprimento de onda da luz, vezes a frequência da luz, enfim, para qualquer onda isso vale. Então a gente consegue escrever F como C sobre lambda. Então a gente sabe que, em termos do comprimento de onda, a gente pode escrever assim. Uma outra observação que para agora não importa muito, mas no futuro vai importar e pode acabar, inclusive, aparecendo em questões de relatividade de conservação de momento, é que o momento do fóton, vou escrever aqui também, a gente pode escrever o momento do fóton como sendo H sobre lambda, e isso acaba sendo a mesma coisa que a energia sobre a velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz. É importante saber isso, se aparecer um fóton numa questão de relatividade, ou mais para frente, quando a gente falar de efeito Compton, a gente precisa saber tanto a energia quanto o momento de um fóton. Veja que eles têm expressões particulares. Aquela energia e momento que a gente tinha, que eu tinha mostrado quando eu fiz a primeira questão, só valem para partículas com massa. O fóton é assumido como sendo uma partícula sem massa, e você consegue, os físicos conseguem mostrar que isso vale. Bom, beleza. É basicamente isso que a gente precisa saber. Então já dá para fazer a questão, que é a questão 4 aí da listinha de vocês.
Bom, a questão 4 é uma questão da P2 de 2014. Era uma questão inteira, no ano passado ele caiu também como sendo só um item. Bom, aqui ele fala que tem uma luz monocromática de comprimento de onda lambda, dado, intensidade 1000 watts por metro quadrado, incide perpendicularmente sobre uma superfície metálica de área 100 centímetros quadrados. A primeira pergunta é quantos fótons por segundo incidem sobre a superfície metálica. Essa primeira parte nem é propriamente dita de efeito fotoelétrico, é simplesmente saber o que significa intensidade. Então, a gente já viu que é potência sobre área, e tentar relacionar isso com o número de fótons, né? Então vai aparecer alguma coisa a ver com aquele HF ali. Bom, então o primeiro passo para resolver o item A é justamente achar quantos fótons por segundo incidem na superfície. Bom, a gente tem uma intensidade e a gente tem uma área. Intensidade e área, a gente consegue achar a potência, porque intensidade é a potência sobre área. Potência é energia por segundo. Então, se a gente multiplicar o número de fótons por segundo vezes a energia de um único fóton, a gente também fica com fótons por segundo, certo? Então, uma relação que também é muito útil saber é que a potência de uma fonte de luz monocromática que irradia em algum lugar vai ser o N vezes a energia do fóton Isso é uma relação que é interessante saber. Assim, não é nenhuma fórmula absurda, é simplesmente pensar que fótons por segundo vezes energia de fóton dá energia por segundo. E ele deu aqui pra gente quanto que vale a intensidade, ou seja, I é igual a 1000 watts por metro quadrado. E a área vale 100 centímetros quadrados, que é igual a 0,01. É isso? Isso. Metros quadrados. Bom, e ele pedia o valor de N, né? Qual o número de fótons por segundo. Bom, a gente sabe que I é igual a P sobre A. A gente sabe que P é NE, que eu já vou colocar nessa última forma, NHC sobre lambda dividido pela área. Ele deu o lambda também, né? Então, o N, se a gente passar o A multiplicando, o lambda também, vai ser IA sobre lambda dividido por HC. H e C são constantes de Planck, que é a velocidade da luz, tudo isso é dado na prova. O I a gente tem, o A a gente tem, o lambda ele também dava, vale 6,6 vezes 10 a menos 7 metros. Então, juntando todas essas informações, a gente achava que o N era igual a 3,3 vezes 10 a 19 fótons por segundo.
Com isso a gente achava a resposta da letra A. E na letra B ele pedia calcular em elétron-volts a função trabalho do metal, sabendo que os elétrons mais energéticos arrancados do metal têm energia cinética igual a 0,5 elétron-volts. Bom, então o que a gente vai ter que fazer é aplicar a fórmula que vale para o efeito fotoelétrico. Tinha que saber que a energia cinética é igual à energia do fóton menos a função trabalho. Então a gente precisa achar φ, sendo que nós temos tanto a energia do fóton, porque a gente sabe o comprimento de onda dele, e usando a fórmula da energia do fóton a gente consegue relacionar o comprimento de onda com a energia, e a gente tem a energia cinética que ele deu aqui no enunciado e vale 0,5 elétron-volts. O que tem que tomar cuidado aqui, ele está pedindo em elétron-volts, e o que a gente tem, se a gente fizer no SI, a gente sai com energia em joule. Então, uma observação importante dessa questão é que a conversão de 1 elétron-volts é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. É interessante lembrar disso, para ficar... Provavelmente tem no formulário da prova também, mas é bom lembrar que ajuda a fazer conta mais rápido. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente isolar a função trabalho, φ, naquela fórmula. Bom, a energia do fóton a gente calcula utilizando a expressão de energia para o fóton. A gente tem o lambda, ele vale isso aqui. A gente tem o H e o C, que também são constantes. A energia cinética foi dada no enunciado e vale 0,5 elétron-volts. Então a função trabalho no final vai dar 1,4 elétron-volts. Que é a resposta da B. Fotoelétrico. Sobre a questão, tal. Beleza? Bom, penúltimo tema agora, que é o efeito Compton. Pessoal, antes de falar de efeito Compton, só uma coisinha que talvez possa cair também, já aconteceu. Veja que no experimento original, a gente está liberando os elétrons aqui e essa plaquinha de metal é positiva e essa é negativa. Então, quando a gente libera os elétrons, eles têm a tendência natural de vir para cá, né? Porque os elétrons são negativos, eles vão ser atraídos pelo polo positivo da bateria que você está ligando o circuito todo. Existe a possibilidade de inverter a polaridade também. O que acontece agora é que vai ter um potencial V aqui, que vai ser contrário ao avanço dos elétrons, certo? Então ele vai querer impedir que os elétrons saiam. Então o que acontece é que a energia cinética de saída dos elétrons tem que ser pelo menos, tem que ser maior do que esse potencial V, certo? Essa energia potencial V que está tentando contrapor a saída dos elétrons. O que pode ser definido nesse tipo de situação é um chamado potencial de corte. Eu vou apagar aqui e colocar como observação só.
essa situação em que a gente inverteu a polaridade da bateria que está ligado no esquema experimental é referido como polaridade reversa. E nessa situação existe o potencial de corte, V, que é justamente aquele que faz com que a energia cinética seja igual a zero. Ou seja, se a gente colocar um fóton que simplesmente... Então, deixa eu escrever aqui. Se a gente estiver incidindo com um determinado fóton que libera os elétrons com uma energia cinética, qualquer energia cinética, não sei, e a gente vai aumentando esse potencial, vai chegar uma hora em que vai parar de passar corrente, e essa hora é quando a gente atinge o potencial de corte, que é aquele em que a energia cinética fica igual a zero. Beleza? Essa é a ideia. Se pedir o potencial de corte, você tem que ver para qual... Você calcula a energia cinética, vai dar um valor, você tem que falar, o potencial tem que ser maior do que esse valor. Beleza? Você até pode, energia cinética é igual a função trabalho, a energia do fóton menos a função trabalho, então, tipo, potencial de corte você pode relacionar com o fóton que você está incidindo e com a função trabalho também. Mas é simplesmente substituir a fórmula. A fórmula da energia cinética continua valendo porque a gente tinha feito antes. Bom, o penúltimo, então, efeito fotoelétrico já foi também. A penúltima coisa é o efeito Compton. No passado caiu uma questão inteira sobre isso, valia 2,5 pontos. E qual a ideia do efeito Compton? O Compton é bem parecido com a ideia do efeito fotoelétrico. O Compton usou as ideias do Einstein e do Planck, que perceberam que fótons eram um pacote de energia, de onda, enfim, podiam se comportar como partículas. E ele pegou e jogou raio-x Ele fez um aparato experimental em que ele pegava raio-x, jogava num alvo de qualquer coisa, chumbo, acho que foi o experimento original dele, e ele media com diferentes ângulos, né, em relação... Então aqui, tá, deixa eu fazer um desenho. Isso é um gerador de raio-x, é uma caixinha que solta raio-x. Existia um alvo aqui, que eu acredito que era de chumbo, e o que acontece é que ele pegava e media, isso aqui é um detector, ele media a luz que era reemitida pelo alvo, né? Então o alvo refletia a luz, espalhava, é a palavra certa ao ser usada, o alvo espalhava a luz e ele pegava e variava o ângulo de detecção dessa luz que era espalhada. Então o que acontecia, você imagina que isso aqui é uma plaquinha que deixa passar a luz, então em qualquer posição ele conseguia medir como se comportava a luz depois de passar pelo alvo. Então o que acontecia era, ele conseguiu para cada ângulo θ, ele conseguiu relacionar a intensidade da luz que ele via no detector com o comprimento de onda que ele estava vendo, né? Também no detector. E o que acontecia é que aparecia um gráfico com uma cara assim. A característica era justamente aparecer esses dois picos
E o que ele percebeu, na verdade, é que esses dois picos estavam relacionados justamente com os comprimentos de onda que ele emitia. Então, ele emitia raios X num comprimento lambda zero, detectava raios num comprimento de onda lambda, e olhando o gráfico, ele sabia, os dois picos coincidiam justamente com o comprimento de onda incidente e o comprimento de onda, o pico maior, mais distante, é o comprimento de onda detectado. E o que ele queria fazer, na verdade, é relacionar esse lambda com o lambda zero. E para fazer isso, que ele usou, foi aí que ele usou as ideias de Einstein e do Planck. Ele considerou esse fenômeno aqui como uma colisão entre um fóton e um elétron. Um elétron, enfim, uma partícula do alvo. Em geral, são elétrons que estão ali na superfície de um metal. Então ele considerou que o que acontecia é que teria uma transferência de energia do fóton inicial para o elétron que está no alvo. Isso acabaria alterando o comprimento de onda. E ele queria achar uma fórmula que descrevesse, ele obteve isso experimentalmente, ele queria uma fórmula que recuperasse essa curva analiticamente. Então, a figura básica que a gente tem que saber de efeito Compton é de uma colisão entre um fóton e um elétron, uma partícula. Bom, então, o que ele fez? Ele considerou o resultado daquele... Para obter o resultado daquele gráfico, ele considerou como sendo uma colisão entre um fóton que chega com comprimento de onda lambda zero, ele se choca com um elétron, e o resultado da colisão é que chama espalhamento justamente por isso, que vai espalhar, o elétron vai acabar indo por um lado, e o fóton com um comprimento de onda diferente, pelo fato de ter acontecido transferência de energia desse fóton inicial para o elétron, que inclusive ganhou velocidade, ele passa a ter momento, tem então comprimento de onda lambda. E a variável de interesse é justamente o ângulo de espalhamento, que é esse ângulo θ aqui, que é o ângulo que o detector fazia com a horizontal no experimento dele. Bom, o que ele fez? Conservação de energia de momento. Aqui no caso, como o raio-x é um negócio bastante energético, as velocidades eram apreciáveis, então ele acabou usando as ideias relativísticas para fazer essa conservação de energia e de momento. Eu não vou refazer todas as contas dele, mas ele chegou na seguinte fórmula, que é a fórmula que a gente precisa guardar. Que é a fórmula do espalhamento Compton. Então, ele conseguiu achar o lambda em função do lambda zero, do comprimento de onda do fóton incidente, e o ângulo de espalhamento, além da massa do elétron e também da constante de Planck e a velocidade da luz. E ele viu que, de fato, se você colocasse um lambda zero, o lambda era justamente o que coincidia com o segundo pico, a distância do segundo pico. Bom, alguma dúvida sobre o efeito em si?
Uma coisa que é importante, volto a dizer, é que nesse caso de efeito Compton, o momento e a energia são relativísticos. Então a gente tem que usar as ideias que a gente viu na primeira parte do aulão. Vamos fazer a questão então, a questão 5, aí da folhinha de vocês. É uma questão típica também de efeito Compton. Veja que está repetido não sei se vocês estão com a foto da questão, mas em geral questões de efeito Compton vão aparecer esquemas exatamente como esse. Aí na questão ele fala que tem um espalhamento Compton, um fóton de comprimento de onda lambda 0, incide um elétron inicialmente em repouso, massa m0. O fóton espalhado é observado numa direção que faz um ângulo de 60 graus em relação à direção de incidência, ou seja, ele deu o θ, que vale 60 graus, e fala que as respostas têm que ser dadas em termos de lambda 0, m0, h e c. Bom, passo 1, a letra A pede para achar o lambda, tendo lambda 0 e todas as outras coisas. Então, de novo, é só aplicar a fórmula. Você simplesmente, você não precisa deduzir a fórmula toda vez, você simplesmente aplica a fórmula do espalhamento Compton. Então, só vou repetir a fórmula aqui, lambda igual a lambda 0 mais h, a massa, no caso, m0, c, 1 menos cosseno, e ele já deu o θ, que vale 60 graus, que é o que ele está dizendo aqui no enunciado. Fóton observado numa direção que faz um ângulo de 60 graus em relação à direção de incidência. Então, cosseno de 60 graus. Isso aqui dá meio, enfim, fazendo as contas, a gente acha que o lambda é igual... Tá na outra parte. A lambda 0 mais H2M0C. A única coisa que a gente tinha que fazer era calcular o cosseno de 60 graus, que é meio. Isso aqui dá meio, dá 2. O resto são as variáveis que ele diz que a gente tem que manter como para dar nossas respostas. Bom, na letra B, ele pede para calcular a energia cinética do elétron após a colisão. Aqui, como eu tinha mencionado, questões de efeito Compton, se ele não der o gráfico e pedir para você, utilizando o gráfico, achar os lambdas e tal, achar massas, por exemplo, enfim, você pode, utilizando o gráfico, sabendo aquela informação, trabalhar com essa fórmula. Em geral, além de utilizar essa fórmula, você também vai ter que fazer conservação de energia em momentos relativísticos, porque ele pode pedir coisas como, aqui no caso, a energia do cinética do elétron após a colisão. Na letra C ele vai pedir o momento, enfim. Mas assim, a ideia continua igual a que a gente fez na primeira parte da aula. Vai ter que fazer conservação de energia, é relativístico, então tem que levar em conta energia de repouso e energia total, não é energia cinética que entra na jogada. E a gente tem que saber as expressões para a energia do fóton e o momento do fóton, como que eu coloquei ali no cantinho, relacionados com a frequência ou comprimento de onda do fóton. Então, para achar aqui a energia cinética do elétron, eu vou fazer a conservação de energia. Bom, a gente vai ter que fazer energia no início é igual a energia no fim. Eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente já fez um exercício desse. Bom, então a energia no início vai ser a soma da energia inicial do elétron
com a energia inicial do fóton. A energia do elétron, o elétron está parado, o enunciado diz que o elétron está parado. Então vai ser a energia de repouso, certo? Que é M0, que é a massa de repouso do elétron, C ao quadrado. E a energia inicial do fóton, como a gente precisa das respostas em termos de lambda zero, eu vou usar a versão da fórmula da energia do fóton em termos do comprimento de onda, que é HC sobre lambda zero. Bom, a energia no final é a mesma coisa, energia final do elétron mais energia final do fóton. Agora a energia do elétron, ele tem movimento, né? Ele passa a se movimentar, então a gente tem que usar a expressão da energia total. Enfim, na verdade eu vou fazer uma coisa que ele pede a energia cinética, né? Então a gente não precisa efetivamente colocar a expressão da energia total do elétron, porque se a gente tiver a expressão da energia total do elétron no final, a gente simplesmente precisa tirar a energia de repouso, que é o M0C ao quadrado, que não depende do estado de movimento, e a gente acha o K, né? Então eu vou simplesmente escrever como E, porque ele não está pedindo a velocidade efetivamente do elétron, ele está pedindo energia cinética, e a gente não precisa calcular então a energia total no final. Mas eu vou colocar só como E aqui, então essa é a energia total do elétron, não esqueça, eu vou escrever aqui, ó, total. Energia total do elétron, mais a energia do fóton após a colisão. De novo a gente precisa usar essa fórmula, porque a gente tem comprimento de onda, só que agora no final o comprimento de onda mudou. É HC sobre lambda, só que no primeiro passo a gente achou quanto vale o lambda em termos das variáveis que ele pede para a gente dar as respostas. Então a gente tem que substituir isso aqui, vou chamar de 1, para lembrar o que eu estou fazendo. Então colocando 1 aqui, isso fica E mais HC sobre lambda zero mais H sobre 2M0C. Eu peguei e coloquei, substituí o lambda por lambda zero mais H sobre 2M0C. Bom, se a gente juntar as duas expressões, a gente acha quanto vale E. Então, vou colocar. Eu simplesmente vou fazer a conservação de energia, então E início é igual a E no fim. E com isso a gente tira que o E vale M0C ao quadrado mais HC lambda zero menos HC só precisa isolar o E. Quando igualar essas duas expressões, só precisa isolar o E, passa isso para o lado de lá, aparece esse termo com menos aqui. Bom, mas ele está pedindo a energia cinética do elétron, né? Então, o K, como a gente sabe, é descrito em termos da energia de repouso e da energia total, é E total menos E repouso. O E a gente tem, vale isso. O E0, só para lembrar, é M0C ao quadrado
Então, isso some, acaba que a energia cinética é só aquele restinho aí. Essa é a resposta, então, do item B, que pedia a energia cinética do elétron após a colisão. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, só para terminar, o último item pedia para calcular a componente PY do momento linear do elétron após a colisão. Bom, a gente vai ter que fazer conservação de momento, né? Se ele está pedindo momento, faz sentido que a gente faça conservação de momento. Bom, e no caso, agora o fator que complica é que a gente tem a conservação de momento em uma direção específica, né? Na verdade, torna mais fácil nesse caso. A gente precisa fazer a conservação de momento em Y, ou seja, momento em Y na direção Y antes tem que ser igual ao momento em Y na direção Y depois. Vou fazer um desenho aqui, de novo. Então, só para lembrar da situação, acontece isso. A parte inicial, eu tenho o elétron parado e um fóton se movendo na direção X. Aqui a gente pode fazer um sisteminha de coordenadas só para a gente não se perder. Então, o PY inicial é nulo, né? O elétron está parado, o fóton só tem movimento na direção X. Então, PY inicial é nulo. Vou colocar PY inicial é igual a 0. E o PY no final vai ser o PY que ele está pedindo, né, que é do elétron, que ele simplesmente chama de PY na questão, mais o PY do fóton. Então, se a gente fizer a conservação de momento em Y, a gente vai igualar isso aqui a 0, né? PY mais PY do fóton é igual a 0, ou seja, em módulo, porque vai ficar PY igual a menos PY do fóton, né? Um tem direção contrária do outro para que se conserve, mas em módulo a gente sabe que PY vai ser igual ao módulo de PY do fóton. E aí fica fácil de calcular isso, porque a gente consegue calcular isso rapidamente, com aquela fórmula que eu coloquei aqui, né, do momento de um fóton. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque aquela fórmula é o momento total do fóton, né? A gente está querendo só uma componente desse momento. Então, o que acontece é que o fóton vai ter um momento... Eu vou apagar a cobrinha do fóton, vou colocar só como... Aqui está o P fóton. Aqui vai estar o P do fóton. E aqui vai ser 60 graus, né, que é o ângulo que ele faz com a horizontal. A gente precisa dessa componente aqui.
que vai ser o P seno de 60 graus, certo? Aqui é cosseno, aqui é seno. Então, só vou indicar as contas aqui. O PY, então, vai ser igual a P do fóton, PY do fóton, seno de 60 graus. Em termos de H e lambda, vai ficar H lambda, raiz de 3 sobre 2. Aí tem que substituir o lambda por aquilo lá, você chega na resposta que deve estar aí no caderninho de vocês, 3H Bom, e com isso a gente termina esse assunto. Alguma dúvida?